Caro estudante, nessa aula nós vamos estudar a dedução no cálculo proposicional. Em que consiste isso? Vamos abordar isso então a partir de algumas noções iniciais. A primeira noção inicial é a noção de argumento. Até agora nós trabalhamos com proposições simples, as quais nós representamos por P, Q, R, S e T. Agora nós vamos representar as proposições ou as premissas, por P1, P2 e P3. E não necessariamente as nossas premissas são compostas somente por proposições simples. Elas podem ser proposições simples, mas elas também podem não ser proposições simples, ou seja, podem ser proposições compostas. Por exemplo, nós vamos agora trabalhar com o quê? P1, EP2, IP3, IPN e vou chegar a uma conclusão que. Então quer dizer que vou ter então um conjunto de premissas que, adotando ou assumindo-as como verdadeiras, nós vamos concluir a veracidade de uma conclusão. Como assim? Vejamos aqui então um exemplo. Eu tenho aqui, se eu estudar, fico cansado. Se eu ficar cansado, durmo. Logo, se eu estudar, durmo. Vamos construir então o argumento aqui via a lógica simbólica. Então eu tenho lá P, estudar. Q, canso. R, durmo. Eu posso construir então o que está escrito ali em linguagem materna da seguinte forma. Se P, então Q, I, se Q, então R, então P, então R. Bom, como que eu provo a veracidade desse argumento, se é que ele é um argumento verdadeiro? Eu construo uma tabela verdade, mas note, eu posso construir uma tabela verdade aqui porque eu tenho o quê? P, Q e R. Eu tenho apenas 3 proposições simples. E isso vai me render uma tabela com 8 linhas, como você pode ver aqui. E aqui está aparecendo todas as verificações, Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí eu tenho todas as demais aqui que eu posso ir montando cada uma das colunas. Eu vou montar a primeira coluna aqui, então, P, então Q. Depois vou montar Q, então R. Depois eu vou montar as demais, P, então R, e aí eu vou articulando até chegar na última coluna, que é toda a proposição, e aqui eu verifico que isso aqui é tautológico, então quer dizer que o argumento esboçado aqui em cima é um argumento válido. Bom, até agora nós provamos que os argumentos eram válidos ou não, utilizando este recurso. Porém, se eu tenho aqui mais uma proposição simples, por exemplo, se eu tenho a proposição simples S aqui, eu teria 2 elevado à quarta. E aí, 2 elevado à quarta, a tabela daria 16 linhas. À medida que eu vou aumentando as proposições simples, a minha tabela verdade vai ficando com maior quantidade de linhas. 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Então fica impraticável trabalhar com a demonstração de um argumento utilizando a tabela verdade nesses casos. Então nós vamos ter que desenvolver um outro método para isso. E aqui então é o método da dedução. Vamos então verificar em que consiste esse método. Eu vou pegar então aqui, se José pegou as joias ou a senhora Krasov mentiu, então ocorreu um crime. Se ocorreu um crime, então o Krasov estava na cidade. Então o senhor Krasov estava na cidade, Mas o senhor Krasov não estava na cidade. Portanto, ou José não pegou as joias ou a senhora Krasov não mentiu. Aí eu pego lá, P, José pegou as joias. Q, a senhora Krasov mentiu. R, ocorreu um crime. S, o senhor Krasov estava na cidade. Então eu tenho aqui 4 proposições simples. E agora eu vou montar lá, P ou Q, então R. R, então S. Não S. E a conclusão, e aqui tem um novo sinal, A conclusão é não P ou não Q. Então, será que esse argumento aqui, ele é um argumento verdadeiro? É um argumento válido? Como que eu vou provar isso, então, utilizando a dedução? Vamos partir para um exemplo mais simples do que isso e vamos tentar mostrar que esse argumento é válido. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos provar que P, então Q e P, então Q. Se eu tenho, então, aqui, um condicional, P, então Q, e P, então vai dar Q. Como que eu vou provar isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma tabela um pouco diferente. A tabela vai ter o seguinte, vai ter um passo, vai ter como a proposição foi obtida e vai ter a proposição. Como assim? Eu vou ter então aqui a primeira premissa.
P então Q. Como assim P então Q? Eu tenho aqui, ó, P então Q é uma premissa que é uma proposição composta. Está aqui. Próxima linha, que é o segundo passo, eu tenho uma premissa. Qual premissa? Eu tenho aqui, ó, P. Também assumo como verdadeira. Então, quer dizer, P então Q eu assumo como verdadeira e P eu também assumo como verdadeira. Então, eu tenho duas premissas. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Eu quero chegar no final, que eu vou concluir que. Como que eu faço isso? Vamos então agora começar o processo de dedução. Eu tenho a lei do condicional sobre 1. Quem é 1? Está aqui, ó, marcado aqui na linha 1. O que a lei do condicional diz? Quando eu tenho um P, então Q, eu posso negar o antecedente, trocar esse sinal, né, esse operador por OU, e continuar com a afirmação do consequente. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Então eu só troquei por uma expressão que é equivalente a ela. Então eu utilizei a lei do condicional e obtive não P ou Q. Próxima linha, que é a quarta linha, diz o seguinte: conjunção de 2 e 3. Quem é 2 e 3? 2 está aqui e 3 está aqui. É como se eu juntasse. Se eu tenho que isso daqui é verdadeiro e eu tenho que isso daqui é verdadeiro, eu posso juntá-las pelo quê? Pela conjunção. P aqui e não P ou Q. Como assim? Então eu peguei essa afirmação que eu assumo como verdadeira e peguei isso aqui que eu também estou assumindo como verdadeiro e fiz uma conjunção. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma distribuição. Então aqui diz o seguinte, ó, a linha 5 é a lei da distributividade sobre quem? A linha 4. Na linha 4 então eu fiz o seguinte, ó, P e não P, aqui está P e não P, né? E P e não e Q, desculpa, P e Q. E por que esse ou aqui? Que é o sinal, o operador aqui que está unindo o não P e Q. Então eu fiz a distribuição nesta linha 4 aqui e obtive a linha 5. Mas note, olha, P e não P, se aqui for falso, aqui será verdadeiro. Se aqui for verdadeiro, aqui será falso. Então quer dizer que isso aqui é sempre, isso aqui é uma contradição. Então eu obtenho o seguinte, que isso aqui será sempre falso, será uma contradição. Então eu vou simbolizar ou com F, né, como eu simbolizei aqui, ou eu vou simbolizar com o quê? Com C, de contradição. Bom, então eu tenho uma contradição aqui sempre, ou isso daqui, P e Q. Bom, então se isso aqui é uma contradição nesse ou, então quer dizer que o verdadeiro estará aqui. Então eu faço uma simplificação, né? Uma definição de disjunção, e eu tenho P e Q pela linha 6. Bom, como eu tenho P e Q, eu tenho que isso aqui é verdadeiro. Para que P e Q seja verdadeiro, eu tenho que o P tem que ser verdadeiro e o Q tem que ser verdadeiro. Então, pela regra da simplificação, eu obtenho o Q. Então, veja, eu fiz somente argumentos formais usando ideias da lógica e, a partir do que está aqui, eu obtive com conclusão que é assim que a gente vai trabalhar agora, é assim que a gente vai deduzir. Então, quer dizer, quando a gente tiver um argumento com até 10 proposições simples, a gente vai conseguir deduzir algo que a gente queira deduzir, desde que seja um argumento válido, utilizando essas regras de inferência e regras de equivalência. O que nós estamos usando aqui, de uma linha para outra, são as regras que a gente já conhece lá do primeiro tópico que a gente estudou, que foi o cálculo proposicional, e a gente utilizou essas regras de inferência e as regras de equivalência para deduzir essa proposição. Nós vamos ver aqui mais alguns exemplos e vamos utilizar a tabela de regras de inferências e de regra de equivalências.